falar sobre drivers. Bom, drivers, todo mundo já deve ter ouvido falar uma vez ou outra na vida sobre driver, uma vez usando um computador. Tá? Existem algumas, digamos assim, incongruências, né? Algumas informações que não são exatamente aquilo que o pessoal quer passar. Tá? Antes de mais nada, já vou dar a diferença entre a palavra drive e a palavra driver na informática. Veja bem, driver, que é o que a gente vai falar, tá? É um pequeno programa que faz a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Tá? Ele faz as solicitações para que o hardware funcione corretamente dentro do sistema operacional. A gente vai falar mais sobre isso. Tá? O drive, tá? É uma unidade física, tá? Que normalmente é o leitor. Drive de disquete, drive de CD, drive de DVD, drive de Blu-ray, tá? Drive de leitor de cartão, aqueles que ficam colocados na frente dos computadores. Tem alguns computadores ali, positivo, costumam usar muito isso, porque quando o disquete sumiu, eles não tinham que colocaram esse drive de leitor de cartãozinho, SD, XD, com mais porta USB e assim por diante. Isso ali é um drive, é um dispositivo físico para fazer leitura. Aí tu vai colocar lá o drive de disquete, coloca o disquete, o drive de CD, tu coloca o CD, né? O drive de cartão, tu coloca o cartãozinho USB, micro SD e assim por diante. Tá? O nosso papo é sobre driver, que é este pequeno programa que tem como função fazer com que o sistema operacional se comunique com o hardware solicitado, tá? E peça a ele que ele execute os seus procedimentos. Outra diferença que existe, que é bom deixar claro, muita gente acha que driver e firmware é a mesma coisa. São muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Tá? Ambos fazem solicitações ao hardware para que o hardware execute as suas funções. Beleza? Mas o firmware tem como característica estar presente, ele é gravado fisicamente no hardware. Tá? Então vai ter um chipzinho lá de ROM em algum lugar daquele hardware que vai ter o programinha do firmware, tá? Lá dentro, para executar o procedimento. No caso do driver, ele faz também esse tipo de função, só que ele só funciona a partir de um sistema operacional. Então você precisa ter um sistema operacional instalado, um Windows, um Linux, um iOS, um macOS, algum sistema para que o driver possa fazer a conexão. Tá? Então o driver só funciona dentro do sistema operacional, enquanto que o firmware ele está presente no hardware e o driver só é acionado através do sistema operacional, enquanto que o firmware é acionado de forma isolada, ele é independente, tá? Então ele tem independência para executar os procedimentos, mesmo que nenhum sistema esteja utilizado. Tanto que existe firmware em televisão, em máquina de lavar roupa, tá? Acho que até micro-ondas tem vários. Placa de vídeo tem firmware? Tem. Gravador tem firmware, HD tem firmware, placa de vídeo tem firmware? Tem. Talvez o firmware mais famoso de todos, tá, na área da informática é a BIOS, tá? O programa básico da placa-mãe, que hoje é o Wi-Fi, tá? Que já vem num chip, tá, integrado fisicamente na placa-mãe. Tá? Então, para ter essa diferençazinha ali. Mas os dois sempre são similares, fazer com que o hardware execute o seu propósito. Tá? Então, o driver dentro de um sistema operacional, ele é fundamental. Sem o driver, tá, você não vai conseguir fazer com que o som saia do computador. Você não vai conseguir fazer com que a sua internet conecte, tá? Porque a conexão de rede, o driver de rede não vai estar funcionando, automaticamente você não vai ter comunicação. Você não vai conseguir fazer com que a sua poderosa placa de vídeo que você comprou para gamer consiga entregar todos os gráficos 3D, Ray Tracing, renderizações, sombra, shadow, assim por diante, sem o driver adequado. Tá? Então o driver é um elemento fundamental. Toda vez que a gente formata um computador e instala um sistema operacional, por exemplificar aqui o Windows, por exemplo, que é o mais comum do mercado, ele traz, junto com ele, uma biblioteca de driver. Todo Windows tem uma biblioteca de driver. Essa biblioteca de driver, ela vai aumentando e vai sendo melhorada, né, a cada versão do Windows. Então, por exemplo, o Windows, se você pegar um computador, uma máquina hoje, por exemplo,
tá? Máquina X. E você instalar o Windows 7, por exemplo, ele deixou de pegar, por exemplo, não conseguiu identificar e instalar o driver de som, o driver de rede, o driver do chipset, um exemplo, tá? E o driver da USB 3.0. Aí você vai lá, na mesma máquina você coloca o 10, tá? A USB 3.0 já funciona, já identifica o driver, a rede já está operacional, você já consegue se conectar na internet, já está saindo som, tá? O chipset foi instalado, assim por diante, de repente pode ficar um ou outro. Tá? Então o que acaba acontecendo? Quanto mais nova a versão do sistema operacional que você tem, como ele tem um pacote de driver embutido, maior a chance dele instalar os drivers daquela placa, daquele hardware mais recente. Quando o hardware é mais recente que o Windows, que o sistema operacional, tá? Aí ele começa a parar de pegar os drivers. Tá? Identificar, quando a gente diz pegar, é fazer a identificação e conseguir instalar. O que o Windows instala na sua instalação básica, veja bem, na sua instalação básica, é um pacote de drivers universais ou genéricos, onde esses drivers fazem o hardware funcionar, abre aspas, mas nem sempre, quando o fazem, com todos os seus recursos. Na maioria dos casos, não, sai som, sai, mas o som está mono, não está estéreo, por exemplo. Tá? O vídeo funciona? Não, funciona, mas as funções 3D não estão ativadas, ou estão ativadas de forma muito primárias. Então, quer dizer, não daria para jogar com o driver genérico, o driver universal que a Microsoft, vamos supor que o sistema operacional, né, do Windows traria junto. A rede, funciona? Não, funciona a rede, mas talvez não esteja funcionando na sua totalidade. Se você faz um teste de velocidade, a tua conexão de internet não está entregando 100% da velocidade contratada, porque a tua placa de rede está com driver e está limitando essa conexão. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Aí entra o papo de instalar ou atualizar, instalar se o driver não existir. Tá? E atualizar o driver se o driver tiver, digamos, eu já tenho um driver de som instalado, mas aí eu vou e pego o driver oficial, porque tem o driver oficial do fabricante. O driver oficial do fabricante é aquele que é feito pelo fabricante da placa-mãe, da placa de vídeo, da placa de rede, e esse driver, vai habilitar 100% das capacidades, das funções para o propósito daquela placa. Então, se tu quiser usar 100% da tua placa de vídeo, tem que botar o driver da placa de vídeo do fabricante. Tá? Quer usar 100% da tua placa de som, né, do teu chip de som, tu vai ter que colocar o driver do fabricante. Aí tem o driver lá da Realtek, tem o driver da NVIDIA, o driver da AMD, o driver da Intel, tá? E assim por diante. Para isso, você tem que fazer a instalação específica do driver do fabricante. Beleza. Mas o Windows 10 e o Windows 11, eles se atualizam. A atualização dos Windows, tá? Hoje em dia, elas trazem com elas, tá, um suporte muito bom a drivers. Não genéricos universais. Eles vão instalar drivers oficiais. Tá? Ou seja, drivers do próprio fabricante. Você vai ter, ele vai lá instalar o driver de som da Realtek. Ele vai lá instalar o driver de som, o driver de rede da Intel. Tá? Vai instalar o driver de vídeo da NVIDIA. Então ele vai pegar um driver oficial, é fato. Então isso ajuda e ajuda bastante. Tá? Então o driver, de repente, genérico universal que o Windows instalou, vai ser substituído, né, ou atualizado, como queiram, pela versão que ele vai baixar na atualização. Não é toda atualização que consegue pegar. Às vezes, mesmo depois de você atualizar todo o Windows, e ele trazer a atualização dos drivers, ainda fica alguma coisa. De repente um som lá que é da Realtek fica lá como dispositivo High Definition. Tá? Então, mesmo depois de atualizar, você vai ter que, se você quer 100% da qualidade daquele som, daquele dispositivo sonoro, daquele chip de som, você vai ter que ir lá no fabricante da placa-mãe, pegar o modelo da placa-mãe, a gente vai fazer ainda, pretendo fazer um papo de técnico ainda sobre instalação de drivers, assim por diante, ensinando a instalar os drivers, pegando os drivers oficiais, assim por diante. Tá? Fica por um próximo vídeo. Mas, você tem que ter em mente que isso vai acontecer. Tá? Outra coisa é que mesmo quando ele pega, principalmente driver de vídeo, mesmo quando ele pega um driver de vídeo, tá, oficial, muitas vezes ele não pega o driver de vídeo mais atual, mais recente. Tá? E placa de vídeo, ela tem um calcanhar de Aquiles no driver. Tá? Os drivers das placas de vídeo, principalmente, vou falar de AMD e NVIDIA, tá? Não vou tocar na Intel, porque a Intel a coisa está muito recente.
mas a AMD então muito tempo no mercado, os drivers têm capacidade de potencializar, tá? De melhorar até a performance da placa de vídeo, deixar a placa de vídeo mais rápida, tá? Implementar recursos que ela não tinha nativamente. Então, instalar drivers, atualizar driver da placa de vídeo é uma coisa muito interessante de ser feita. Acabou de sair aí o Starfield, o jogo, um hype, etc. Já saiu o driver. A NVIDIA já liberou o driver, acho que a NVIDIA também já liberou, já tem driver, porque quando sai um lançamento, um jogo, tá, que tem uma utilização de recursos de ponta, vamos colocar dessa maneira, tá, eles costumam exigir um ajuste da placa de vídeo. E esse ajuste é feito através do driver. Tá? Porque o driver vai lá e diz para a placa de vídeo o que ela tem que fazer. Aciona, o driver se junta, abre aspas, com o firmware, que já está na placa de vídeo, que já está lá determinado para tudo que a placa de vídeo pode fazer, ele vai lá e se conecta através do sistema operacional e solicita com que tudo seja feito. Ele vai fazer essa conexão. Tá? Então, basicamente, a gente pode colocar o driver como sendo, você tem aqui, tá, o hardware, o seu firmware, né, que está pronto para trabalhar e fazer tudo que é necessário. O sistema operacional que está aqui, aqui tem um vazio. Entendeu? Se bem, o driver preenche, o driver vem, então esse aqui não se comunicam, não se falam. Aí vem o driver e faz a conexão entre os dois. Essa é a função do driver. Tá? Então ele é primordial e fundamental. Devo atualizar driver toda a vida? É um problema esse tipo de situação. Porque assim, ó, se você já está com o driver oficial para som, para rede, e tudo está funcionando a contento, sem problema nenhum, não, o stereo está funcionando legal, meu fone, microfone está tudo legal, minha conexão de rede, eu tenho 300 megabits de internet, estou fazendo o teste, está dando 305, 310, quer dizer, tá 100%, tá show de bola, não mexe, não atualiza, tá? Agora, se alguma coisa não está entregando o que é necessário, tá? Meu som dá umas falhadas, tá ficando mono de vez em quando, tá meio baixo o áudio, tá? Quando eu falo, o áudio tá meio baixo, assim por diante, a rede não está chegando a atingir a velocidade total, de repente uma atualização de driver pode realmente fazer com que ele ajude. Às vezes até está usando o driver ainda original, genérico do Windows, tá? E que foi instalado, estava funcionando, ficou contente. Naquela situação era bom, tinha uma internet de 100 megabits, estava legal, tu mudou para 300 megabits e aquele driver não está conseguindo fazer com que a placa de rede extraia, vamos colocar dessa maneira, 100% da tua conexão. Um exemplo, tá? Placas de vídeo é fundamental a atualização, tá? Não tem jeito. Isso aí, de tempos em tempos, você vai ter que atualizar porque os jogos vão exigir isso. Muitas vezes os jogos exigem. Muitos programas, às vezes, como AutoCAD, como Lumion, tá? SketchUp, são programas de engenharia, arquitetura, que trabalham muito também com 2D e 3D, muitas vezes também, nas suas instalações, também pedem drivers de vídeo atualizados. Tá? Então isso pode fazer com que o programa não funcione corretamente, assim como um jogo não funciona corretamente, um programa desse tipo, AutoCAD, Lumion, SketchUp, assim por diante, SolidWorks, tá? Pode não funcionar ou não funcionar corretamente, porque está faltando drivers atualizados. Então é importante, principalmente em vídeo, você ficar ligado nos drivers. Tá? NVIDIA e AMD costumam lançar aí drivers com uma periodicidade de 30 a 60 dias. No máximo, a cada 2 meses tem novas versões de driver. Às vezes na mesma semana tem 2. E quando isso acontece é que normalmente porque o primeiro que foi lançado já detectaram um problema. Deu algum zebra, alguma incompatibilidade. Aí já estão lançando uma nova versão do driver fazendo a correção daquela outra. Comum, a informática é feita disso. Tá? Como se diz, o patch do patch. Né? Quem joga sabe muito bem. O jogo saiu lá, tem trocentos bugs. Aí começa patch de atualização, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, corrige bug aqui, corrige bug gráfico, corrige falha de arma, corrige problema de atravessar parede, textura, e assim vai. Iluminação, então é normal. Então isso na informática, a gente trabalhando com informática, é normal. Então assim, drivers de som, drivers de rede, drivers de chipset, normalmente se estão funcionando 100%, se você tem, tendo uma performance 100%, não mexe. O conselho de ideia é não mexer. Tá? Porque às vezes por quê? Porque uma nova versão de driver às vezes pode complicar alguma coisa, pode criar uma incompatibilidade que não existia. Tá? Às vezes isso acontece com impressoras também. Tá? Até a Microsoft está anunciando agora que no Windows 11 ela vai querendo eliminar os drivers de terceiros, ou seja, os drivers
de empresa, né? Da HP, da Apple, assim por diante, usar um sistema universal de drivers que ela tem. Vamos ver como é que isso vai se comportar, se vai ser bom, se vai ser ruim. Tá? Para o usuário, se funcionar, é ótimo, porque tu pluga a impressora ali, esquece, ela vai funcionar sem problema. Mas a gente não sabe como é que vai funcionar, por exemplo, recursos, né? As multifuncionais, que tem um software da HP, o software da Apple, que dá a função para você digitalizar, para você gerar cópias, assim por diante, para fazer alguns recursos de impressão fotográfica. Eu não sei se isso vai cair no bem provável que não, então, porque são recursos separados. Tá? Então eu acredito que ainda, de repente, vai ser necessário ainda baixar alguma coisa no site do fabricante, mas vamos ver como é que a coisa vai. Por enquanto, né, apesar de já tem drivers universais para impressoras, mas muitas vezes elas não entregam tudo. Imprime, mas não digitaliza, por exemplo, tem que baixar lá o driver do fabricante original, o pacote que vem o software junto, embutido, para poder efetuar o procedimento. Tá? Então o driver, ele é um elemento fundamental que nós precisamos ter no nosso computador. Não dá para trabalhar, não dá, seja lá qual for o sistema operacional, se é 7, se é 8, se é 10, se é 11, se é Linux, você precisa dos drivers. Sem o driver não há a comunicação correta, tá, entre o sistema operacional e o hardware, para que o hardware faça o que o sistema operacional quer que ele faça e para o que ele foi projetado. Porque ele foi projetado para fazer aquilo ali, o sistema operacional está pedindo, porque ele precisa pedir para que ele faça aquilo ali, só que os dois não se comunicam diretamente. O driver é que faz essa ponte, essa ligação entre eles, tá? Permitindo com que o sistema operacional retire o máximo daquele hardware que foi projetado. Tá? Então, o principal driver, tá? O que mais a gente atualiza, o que mais a gente mexe é o driver da placa de vídeo, pode ter certeza disso. Tá? Então, ficar olhando o teu driver da placa de vídeo quando tem um novo lançamento é interessante? Pelo menos uma vez a cada 2 meses, 3 meses, você dá uma olhada lá para ver se tem um driver novo funcionando. Claro que se o teu jogo está funcionando, ou os jogos que tu utiliza estão funcionando, não teve nenhum tipo de problema, está tudo certo, não atualiza. Eu sempre digo, eu sempre passo por aquele pressuposto. Time que está ganhando se mexe. Tá? Porque às vezes, já aconteceu, uma atualização de driver da NVIDIA faz abre aspas, atualiza para uma nova versão do driver, atualiza para rodar o Starfield, show de bola. Aí o teu jogo lá para de funcionar, ou começa a dar uns bugs. Tá? Mas tu nem vai jogar Starfield. Então por que tu atualizou? Tá entendendo? Se tudo está funcionando no teu corretamente, para que tu foi atualizado? Porque isso é uma nova versão para o Starfield. Vai jogar Starfield? Não, eu não gosto desse tipo de jogo. Não faz sentido nenhum. Não, o que eu quero jogar, ou o jogo novo que eu estou comprando, esse não está atualizando. Esse não está funcionando corretamente. Aí vai lá e atualiza o driver. Caso contrário, não tem necessidade. Tá? Então, o driver é um pequeno programa que é fornecido, veja bem, gratuitamente por todos os fabricantes. A NVIDIA fornece gratuitamente, a AMD faz parte do produto que tu compra, entendeu? Tu compra o hardware, mas tu tem direito ao software e as atualizações. Então, todo fabricante, não existe driver pago, não oficial. O que pode acontecer é ter sites que têm pacotes de drivers que eles cobram para ti pelo acesso para baixar o driver. É outro papo. Tá? Como existe também um cara muito interessante, que eu até coloquei num dos vídeos aí do nosso quadro Dica de Mestre, que é o Drive Pack Solution, que é uma biblioteca de drive gratuita que tu pode baixar. Acho que hoje já passou deve estar com 37, 38 GB, já é enorme a versão offline dele, tá? Mas tem a versão online que se conecta com os servidores, tá? Que é totalmente gratuito, que tem milhares e milhares e milhares de drivers lá, tá? Do Windows 95 até o Windows 11, passando por drive de som, de vídeo, de FAT, de rede, de placa de captura, de webcam, de impressora e assim por diante. Tá? Disponível na internet. Tá? Dê uma olhada lá no Dica de Mestre lá nosso, que já foi publicado, que a gente fala sobre o Drive Pack. Tá? Então, Drive Pack Solution. Então, pode ser cobrado ou não. Depende, tá? Mas os drivers oficiais não são cobrados. Tá? O cara vai cobrar, não. O que pode acontecer é um profissional de manutenção, um técnico, cobrar, obviamente, para te instalar os drivers. Não, preciso instalar o driver do meu computador, etc. Tal. Teoricamente, esse processo de instalação de driver, quem formata já faz. É o normal. Você não cobra pela formatação e instalação do Windows e cobra pelos drivers à parte. Isso faz parte do pacote.
Mas é claro que pode acontecer de repente o cara mudar o hardware ou coisa do tipo, né? Ele foi lá, fez o upgrade da placa-mãe, tinha uma placa-mãe X, queimou, ele botou uma placa-mãe Y, compatível com o meu processador, e de repente ficou, como ela é mais nova, alguns drivers não foram instalados. E aí a pessoa não sabe fazer, ela vai levar para um técnico, né, um profissional de manutenção, e aí, claro, o cara vai cobrar, mas ele não está cobrando pelo driver, está cobrando pela instalação. É diferente, tá? Por instalar tudo bonitinho. Por isso que eu disse, eu ainda vou fazer um papo de técnico aí, mostrando como instala driver, atualiza e assim por diante. Tá? Isso vai ficar pro futuro aí, mas a gente vai fazer. Porque é um serviço, tá, que o profissional de manutenção de computadores, que o técnico, que a gente faz para o cliente. Tá? Vocês não têm o conhecimento. Então, são situações do tipo que podem acontecer. Mas o driver é esse elemento fundamental para qualquer sistema operacional e para qualquer hardware. A gente precisa ter um driver instalado para que ele possa fazer com que o nosso hardware funcione perfeitamente. Detalhe, um driver desatualizado, um driver de repente incorreto, pode gerar anomalias no funcionamento do teu hardware, fazendo com que ele funcione de forma aleatória ou maluca, ou entre aspas, né? Fazendo coisas, hora vai, hora não vai, e assim por diante, tendo menor performance, tá? Ou usando menos recursos do que o hardware foi projetado. Então, tem que observar que cada sistema operacional tem um driver. O Windows 7 para a mesma máquina, para a mesma peça, para o mesmo componente. O 7 tem um driver, o 8 tem um driver, o 10 tem um driver, o 11 tem um driver. Tudo bem que o DNA deles é muito próximo desses sistemas operacionais, mas a priori, a princípio, o driver do 7 não funciona no 8, o 8 não funciona no 10, o 10 não funciona no 11. Há exceções à regra? Há. Às vezes o mesmo driver é escrito para mais de um. Isso acontece com muito com placa de vídeo. Você vai baixar um driver ali do Windows, vamos supor hoje, você vai baixar um driver para uma RTX 3060, normalmente o driver que está lá é 10 e 11. Tá? Se baixar para o 10 é o mesmo driver, se for lá para baixar para o 11 é o mesmo driver. Tá? Eles unificam determinadas plataformas justamente por conta né? como eu falei, o DNA dos dois sistemas operacionais, o 10 e o 11, é o mesmo. Tá? Então essas similaridades entre eles fazem com que o mesmo driver possa ser usado por mais de um sistema, mais uma versão do sistema operacional. Lembrando que também tem diferença entre drivers de 30 para sistemas operacionais de 32 bits e 64 bits. Tá? Às vezes o Windows 10, que está instalado em 32 bits, tem um driver, o Windows 10 em 64 bits é um outro driver. O driver de um não funciona no outro, isso também costuma acontecer. É um detalhe também que é de se observar. Mas é isso. Driver é esse programa fundamental, tá? Que passa desapercebido pela maioria, mas que sem ele nada funciona. Se ele faltar, a coisa ingresso para você vai já ter problemas e dificuldades em fazer com que o teu hardware ou que funcione corretamente. Beleza? Espero que tenham gostado do nosso papo técnico de hoje. Não esqueçam de curtir, tá? Compartilhar para aumentar cada vez mais a comunidade da Mais Informática e a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Ative o sininho lá das notificações. Abraço a todos, até a próxima.